Vamos levantar, irmãos, levante as mãos aqui para o pastor, amém? Mais um pouquinho, levante aí do seu lugar, vamos fazer uma oração, amém? A oração gera ação, amém, irmãos? Oração sem ação, fica lá. Não vai gerar nada, irmãos, tá? Amém? Então vamos orar em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, pelo Teu Filho, Senhor, que a bênção do Senhor venha através dele para a igreja do Senhor. Derrama sobre ele o óleo fresco da unção, Pai, que transforma, que muda, que cura. Oh, Senhor, que estabelece o governo e o reino de Deus nesse lugar. Abençoa a sua boca no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. A graça e a paz do Senhor, a igreja do Senhor. É sempre um privilégio poder ministrar em casa. Eu fico muito feliz em falar com os irmãos. Aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Queremos agradecer a todos aqueles que têm orado por nós, por tudo aquilo que nós temos vivido nesse tempo. E queremos louvar a Deus também pelo privilégio de termos amigos, companheiros do ministério aqui. Está aqui o pastor Daniel Morena, a Sheila. Fica de pé, por favor. E a nossa querida, eu esqueci seu nome, me perdoe, minha irmã. Amélia? Manuela. Manuela. Sejam muito bem-vindos. São pessoas muito especiais para nós. Queria que vocês aplaudissem ao Senhor para a vida deles. Por tudo que tem sido feito no reino. Deus abençoe. É uma honra tê-los aqui. Todos vocês que nos visitam, sintam-se abraçados, sintam-se amados. O pastor Glauco está com sua família em Recife. Foi dar um cheiro nos seus sobrinhos. E a gente veio correndo de Garanhuns para cá para ministrar a vocês. É uma honra mesmo estar em casa. Queridos, nesse tempo pós-pandêmico que nós estamos vivendo, a gente tem identificado em alguns irmãos na igreja do Senhor um esfriamento geral da fé. A gente não ora mais como a gente orava antes. Ou estou errado? A gente não lê mais a palavra como a gente lia antes. Alguma coisa aconteceu nesse tempo que quebrou alguma coisa. Muitos se foram. Dizem que 30% daqueles que se congregavam conosco não congregam mais. E eles não voltaram mais. Estão perdidos por aí. Outros ficaram, mas não são mais os mesmos. Quando chama alguém para orar, para jejuar, para clamar, para estar, para se consagrar, é sempre um número mais reduzido. E para servir ao Senhor também. A gente não tem mais aquela intimidade, aquele fogo, aquela presença gostosa que tinha antes. E quando eu estiver falando hoje aqui, eu quero que você olhe para dentro do seu coração. Porque eu vou falar muito dentro do seu coração, dentro da sua vida. Olhe sempre para si. A gente perdeu muito da paixão por Jesus, o zelo, a alegria em servir. Até as coisas de Deus se tornaram secundárias. A gente tem corrido por tantas coisas para tentar sobreviver, para tentar viver de novo, para tentar recomeçar, que de alguma maneira nesse processo a gente perdeu alguma coisa do nosso altar em Deus, do nosso amor, do nosso zelo, da nossa paixão. Se eu pudesse pôr um tema para o que eu vou falar para vocês hoje, seria atraindo e permanecendo na presença de Deus. Atraindo e permanecendo na presença. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo aqui lembra da Arca da Aliança? Diga amém. Quantos gostariam que essa arca entrasse e permanecesse dentro da sua casa? Levante sua mão, diga amém, eu quero, Senhor. Quantos digam amém? Aí olha para o seu irmão e pergunta, você tem certeza? Você tem certeza do que você falou? Qual preço você está disposto a pagar? Querida, dá uma microfoniazinha aqui. Você está disposto a pagar para ter essa presença dentro de você, dentro da sua casa? A gente quer Deus, a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer a glória de Deus, a gente quer ser cheio da glória de Deus, mas a gente não está disposto a pagar um preço por ter isso. Mas Jesus já pagou todo o preço na cruz. Ali é outra história. A salvação é gratuita, é dom de Deus, amém? Mas a santificação me custa tudo. A consagração me custa tudo. E o texto que eu quero ler para vocês é muito conhecido. Está em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo do 1 ao 12. 2 Samuel 6, do 1 ao 12. Eu vou ler para a gente ganhar um tempo aqui, tá?
De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dele. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus, e Aiô na frente dela. Davi e todos os israelitas iam caminhando, cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos, ou seja, um grande culto pentecostal. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Que toda sabedoria humana, Senhor, se cale, que a sabedoria eterna, divina, que seja o teu Espírito Santo ministrando a cada coração e mente nessa noite. Fala conosco, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algumas máximas da minha vida. Uma delas é: quanto mais eu tenho da presença de Deus, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais eu me encho da glória de Deus, mais o Espírito Santo transforma o meu ser em alguém que é mais parecido com Ele. Ou sou eu? Você também é assim? Quanto mais nós nos consagramos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós estamos aos pés do Senhor, mais a gente é amável, mais manso, mais sábio, mais puro, mais santo, mais cheio de amor. A gente é mais servo, a gente é mais resistente ao pecado e até ao inimigo. O diabo vai te dar umas cacetadas nele. Quanto mais consagramos, mais somos cheios da presença de Deus, temos mais domínio próprio, somos mais facilmente conduzidos, dirigidos pelo Espírito Santo. Me torno o melhor amigo, o melhor marido, o melhor esposo, o melhor filho, o melhor pai, uma melhor mãe. Eu percebo toda vez que eu entro num tempo de consagração com Deus, impressionante como eu sou compassivo, longânimo com as pessoas, especialmente com a minha esposa. Porque a esposa, ela prova bastante a gente, né, amados? Cadê os cabra-machos aqui? E eu percebo que Deus se move muito fácil através de mim. As coisas começam a ser... Eu tenho clareza do que Deus quer para mim. A presença de Deus me faz ver com os olhos dEle, amar com o amor dEle, andar como eu devo andar. Ele fala não e fala sim, e claramente escutamos e definimos isso sobre a nossa vida. A presença de Deus, ela nos conduz ao coração do Pai, nos torna a melhor versão de nós, quando estamos cheios da presença. Quantos podem dizer amém? Ele se torna o centro da minha vida, da minha casa, do meu ministério, dos meus negócios, os meus pensamentos, ele vem primeiro. Mas, ao contrário disso, quando estamos vazios, sem cultivar nosso relacionamento com Deus, já não somos nós mais que governamos. Por isso que a gente erra. Por isso a gente começa coisas que a gente fala: uau, como eu consegui fazer isso? Por que eu permiti que acontecesse isso na minha vida? Porque era você que estava no governo e não o Senhor. E às vezes nós decidimos limitar Deus, onde Ele pode ou não entrar, quando a gente toma o governo da nossa vida, quando não é a presença dEle que está dentro de nós. Vivemos em nossa bolha, com nosso próprio entendimento, filosofia de vida, achismos, e até, nesses últimos tempos, tem pessoas criando a sua própria versão bíblica.
criando sua própria teologia, fazendo com que o evangelho se torne mais saudável, não saudável, adocicado, mais fácil de levar. Sabe, uma cosmovisão em que diluímos verdades e princípios eternos, em detrimento de viver um evangelho mais fácil de levar à cruz, quando se tem uma cruz. Nunca foi tão fácil ser crente, quer dizer, na cabeça de alguns, né? Que para ser cristão, querido, ainda existe uma cruz para carregar. Se não há cruz na sua vida, tem algo errado com você. O sofrimento faz parte da nossa vida. As pressões faz parte. Se eu escolhi servir a Jesus, eu estou contra todo um sistema demoníaco, satânico, que desde a época dos patriarcas, dos profetas, do início da igreja até Jesus sofreu com isso. Ele disse: se fizeram isso comigo, imagina com vocês, são os meus discípulos. Se eu não tenho um relacionamento profundo com Deus, constante, diário, essa presença não me governa. Portanto, eu vou tomar decisões e vou para caminhos que não levam à presença de Deus, e vou tentar sempre fazer com que esse evangelho seja mais fácil de carregar. Quantos estão me entendendo aqui? O reino de Deus é tudo, está em todos os lugares, não há distinção onde eu estou, o que eu estou fazendo. Meu ministério não é aqui no púlpito. Eu exerço meu ministério onde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, na rua, porque eu sou filho de Deus, eu sou discípulo de Jesus, seguidor dele. Onde eu estiver, ali é meu altar, ali é meu púlpito. E você precisa entender isso. Cantamos uma canção linda aqui. Que ele seja glorificado, adorado através de mim. Foi isso que cantamos há pouco. Que vejam Jesus em mim, em você. Não há distinção naquilo que estou fazendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11. A arca, ela representa a presença real do próprio Deus sobre o povo de Israel. Vemos na história de Israel Deus dando ordem a Moisés a construir a arca como um memorial da aliança de Deus com o seu povo de Israel, e que ele estaria no meio do povo, que ele estaria conduzindo aquele povo, e a própria presença de Deus estava sobre aquela arca. Ela tinha uma importância muito maior para eles, representava a presença do Deus eterno, o grande El Shaddai, o Adonai, entre eles. É tanto que quando eles saíam para a guerra, eles pegavam a arca, levavam nos ombros e tinham sempre vitória, porque Deus estava com eles. Dentro da arca tinha as tábuas da lei do decálogo, tinha uma porção do maná e a vara de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Só tinha essas coisas, e os querubins acima dela, no propiciatório. Mas a glória de Deus estava ali. Além disso, a arca se mesclava com toda a história de Israel, com suas conquistas, a fama do que Deus de Israel tinha feito e como ele era poderoso, e habitava entre eles. Os povos temiam aquela arca. Todo mundo tinha medo de Israel, não era pelo povo de Israel, é pela arca que estava no meio deles, a presença que estava no meio deles. No tempo do sacerdote, sumo sacerdote Eli, por conta dos pecados da sua casa, dos seus filhos e do povo, eles perderam uma batalha. Mais de 30 mil homens morreram uma batalha contra os filisteus, inclusive os filhos, os sacerdotes filhos de Eli, que eles não faziam a separação do que era santo e profano, e levavam a presença de qualquer maneira. Eles morreram naquela guerra. E por conta disso, o inimigo levou essa arca, que representava a presença de Deus, a vitória deles nas batalhas, levou para os filisteus, levaram para sua terra essa arca. Ou seja, Israel ficou sem a presença, ficou sem a segurança de vitória nas suas guerras. Está lá em 1 Samuel 4. Nas terras dos filisteus, houve uma grande matança, úlceras, pragas. Por causa de quê? Da arca. A arca para Israel era uma bênção, era vitória, era a glória de Deus. Mas para os filisteus era morte, destruição, dor e terror. Ficou com eles por 7 meses. 1 Samuel 6 conta que a colocaram num carro de boi com 10 presentes de ouro, que representava o que eles sofreram, dos tumores, os ratos e as pragas que eles tiveram, e devolveram como fosse uma oferta de culpa, representando os 5 principais líderes deles e as 5 maiores cidades, e devolveram em direção a Israel. As vacas levaram até Bet-Semes,
que é a fronteira entre a Filístia e Israel, o lugar das proezas de Sansão, onde vivia Dalila. A arca chegou até esse lugar. Os moradores, por curiosidade, acharam de olhar dentro dela. O que aconteceu? 70 homens morreram só por olhar a arca. Deixa eu fazer a pergunta de novo. Quantos querem essa arca dentro de si? Eita, então aguarda agora. Às vezes a gente quer Deus, mas a gente não conhece quem é Deus. A gente quer ser usado por Deus, mas não tem ideia da profundidade dessa aliança. Enviaram a arca para Kiriat Jearim. Daí foi para a casa de Abinadab, que era um sacerdote. E lá na casa de Abinadab, a arca ficou por 20 anos. Já estava dentro do território de Israel. 20 anos ficou ali. Sabe o que aconteceu em 20 anos na casa daquele homem? Do sacerdote com seus filhos. 20 anos. Em Israel era bênção. Com os filisteus era morte, desgraça, úlceras e tudo mais. E agora na casa de Abinadab por 20 anos, um sacerdote. O que aconteceu lá? Diga nada. 20 anos não aconteceu nada. Por quê? Porque ele tornou comum que era santo. Veremos mais isso aqui em frente, a gente vai falar mais sobre isso. Mas 20 anos ficou na casa de alguém que conhecia, sabia a história, sabia o que era que estava ali, mas mesmo assim ficou com a vida estagnada. Nada aconteceu, até que o rei Davi vai buscá-la e levá-la para a sua cidade, a cidade de Jerusalém. Nesse tempo, a cidade de Davi já era sede política e militar, porém, ele queria que se tornasse também o centro religioso de adoração, que todo o reino viesse para adorar ali, como acontece, né, até hoje. Ele queria que fosse também esse lugar onde Deus habitasse. E Davi tentou trazer a arca para Jerusalém da maneira equivocada. Sabemos dessa história. E eu acrescento um pouco. Davi tentou trazer a arca com o mesmo coração de Abinadab, sem discernir aquilo que ele queria carregar, sem discernir o poder que estava sobre aquela arca, sem discernir o coração do Deus que habitava entre eles. Davi alinhou seu coração. Você percebe que é um acréscimo meu. Os ambientes influenciam nossa visão e o nosso coração. Davi se alinhou ao coração de Abinadab. A Bíblia não fala isso, são meus acréscimos. Porque ele se moveu de acordo com o coração dele. Davi queria conduzir aquilo que era mais santo, mais poderoso, segundo a sua maneira, do seu jeito, com as suas armas. Davi usou os mesmos atributos que os filisteus, inimigos de Israel, usaram. Colocou dentro, em cima de uma carroça de boi. As mesmas ferramentas humanas que Deus tinha reprovado. E trouxe morte por causa dessa sua situação. Ele não seguiu as ordenanças de Deus, fez do seu jeito. Fez igualzinho aos filisteus. 1 Samuel 6, versículo 7. Às vezes nós temos isso, a gente faz isso com Deus. A gente torna o evangelho mais adaptável, moldado das minhas crenças. Você acha que o fato de você vir um domingo à noite aqui é suficiente para você dizer: uau, eu sou um crentão, sou um discípulo, um seguidor de Jesus. A presença de Deus habita em mim, mas no outro dia você não cultiva essa presença, você não tem temor a essa presença, você não tem nem conhecimento daquilo que você carrega. Depois você vai questionar Deus porque as coisas não funcionam, porque você não é abençoado, porque você não é próximo. A gente vai jejuar aqui, pastora Cláudia, vai fazer um monte de coisa. Por isso que a gente é estagnado, porque você faz como os filisteus, usa a presença de Deus como um amuleto. Se faz uma barganha com Deus, toma aqui meu dízimo, minha oferta e me abençoe. E não é assim que as coisas funcionam. Os levitas deveriam levar sobre os ombros a arca do Eterno, mas foi levado sobre bois. Os bois tropeçam e usar um sacerdote, filho de Abinadab, toca naquela arca e morre. E esse rapaz, esse senhor, não sei qual a idade dele, ele cresceu na presença da arca. Ficou 20 anos ali na sua sala. Viu seu pai oficiando, seu pai adorando, seu pai sacrificando, não sei. E ele se acostumou com a presença de Deus.
Pastor Rubem, quando eu trouxe ele pela primeira vez aqui, porque não sabe, pastor Rubem Henrique é meu pastor há mais de 20 anos, é um argentino. Fizemos um seminário poderoso, que marcou a minha vida. Exatamente, ele pregou sobre isso, sobre a diferença do que é santo, do que é profano, para uma conferência de 500 pessoas, na época da Nova Vida. No meio da pregação do pastor, ele falando, explicando quem era Deus, na palavra, nos veio uma consciência tão grande de quem era Deus, e quase 500 pessoas se prostraram ao chão, aos prantos. A glória de Deus veio sobre nós, nos esmagou ali. Isso foi de manhã, o culto da noite ainda tinha gente chorando na igreja debaixo dessa presença. E eu levei o pastor Rubem para conhecer a praia da Ponta Verde, Pajuçara, para passear. Quando ele se deparou com aquele marzão, meu Deus, ele quase parecia uma criança pequena que você dá uma primeira bola para ele. Ele quase comeu areia, meus amados. Quase comeu areia, lambeu os coqueiros, e aquela coisa, tomou um monte de água de coco, quase explodiu. E aquela alegria em ver o mar. Porque na cidade dele, na terra dele não tem mar, só tem montanhas. E frio. E tempestades elétricas que eu nunca vi na minha vida, um negócio tão horrível. E aqui esse calor gostoso. O pastor, quando viu aquilo, obrigado. Quando o pastor viu aquele negócio, ele, meu Deus, que lugar maravilhoso, é o lugar mais lindo do mundo. E ficou abismado com aquilo. E eu falei, oxe, é uma praia. Eu fazia piquenique aqui desde pequeno, com a minha mãe, com meus irmãos, e passava aquela farofada, dos antigos sabem o que eu estou falando, né? Não tinha barraco, não tinha nada. Era a coisa mais linda, praia, Pajuçara, Jatiuca, Ponta Verde, naquela época. A gente passava todo dia lá, de domingo. Para mim, era mais uma praia, é mais um dia. Sabe quando é que eu vou à praia? Quando vem um pastor ministrar aqui, de ano em ano. É para levar o cara, nem para que olha, levei para o Gunga. Uau, o pessoal ficou abestalhado lá no Gunga. Eu digo, é o Gunga, que para mim é comum, porque eu já estou acostumado. Mas para quem vê a primeira vez, uau! Quando a gente conhece Jesus pela primeira vez, meu Deus. Se eu contar você como foi minha conversão, ai Jesus. Alguém que odiava crente, odiava igreja, odiava ser convidado para culto, era eu. Eu fui atraído para debaixo de uma glória de Deus. Eu nasci, na época era El Shaddai, estava num tempo de avivamento sobre aqui. Era uma batista que tinha se renovado, mas numa presença. E ali eu nasci debaixo de uma presença de Deus, que eu vivi a maior experiência da minha vida. O problema é que a gente vai se acostumando com Ele. A gente vai se acostumando com cultuar. A gente vai se acostumando com a palavra, vai se acostumando. E a gente acaba tornando comum aquilo que é santo. E isso é um grande pecado quando nós estamos diante do Senhor. Ele tropeçou num lugar chamado Nacon, significa preparado, empurrão, lugar onde não se pode tropeçar. Às vezes nós tropeçamos naquilo que a gente jamais deveria tropeçar, que é a nossa intimidade com Deus. Se eu me casei com a minha esposa, é para ter uma intimidade maior. Temos 27, 28? Perdi a conta. Quanto deu mesmo? 21, 22, 23? Algumas coisas, ou melhor, a maioria delas melhorou muito o nosso relacionamento, porque a gente começa a se conhecer mais. Por que com Deus não é assim? A tendência seria eu gradativamente conhecer mais o Senhor, como diz Oséias, e prosseguir conhecendo, até Ele se tornar um comigo e eu um com Ele, e veja a glória dEle em mim. Precisamos revelar a glória de Deus.
Às vezes nós nos acomodamos no fato de sermos filhos de Deus, de sermos pastores, de sermos líderes, de sermos intercessores, ministros, adoradores, e isso é o suficiente. Às vezes a gente acha que já está agradando a Deus com isso. Nós não agradamos ao Senhor por nada que nós podemos fazer. Não é o que você faz que atrai o coração de Deus, mas é quanto íntimo você é dele. O segredo não é você conhecer a Deus, o segredo aqui é Ele conhecer você. Porque no final de tudo a Bíblia diz que muitos dirão: Senhor, mas eu te servi. Ele fala: mas eu não te conheço. Mas eu te conheço. Mas não importa, mas eu nunca vi você aqui na minha presença. Estar na presença de Deus é mais importante do que ser pastor, do que ser ministro, de ser intercessor, de tudo que você faz para Deus é importante, querido. Glória a Deus por isso. Jesus apagou aqui, socorro. Vem cá, Senhor. Pai, meu amado, deu um. Sai em nome de Jesus. Então a gente precisa entender que eu preciso restaurar o meu altar com Deus. Eu preciso preparar esse ambiente para que a glória, a arca, venha e entre, more e habite, mas não de qualquer maneira, porque eu tenho conhecimento de quem Ele é, o que Ele pode fazer, e meu coração precisa se alinhar a isso. E eu vou dizer algumas coisas aqui, não vou adiantar, mas vamos através do texto. A vida com Deus precisa ser cultivada em amor, mas também em temor. E a gente não tem mais falado sobre medo e temor e tremor de Deus que nós precisamos ter. Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Eu guardei a palavra por amor, por temor ao Senhor, por zelo, porque eu não quero entristecer o coração dele, e eu guardo a minha aliança, o que ele diz. Então eu guardo para que eu não venha entristecer o coração do Senhor. E 1 Coríntios 10:12 diz assim: aquele que se julga está firme, que está de pé, cuidado para não cair. Você pode estar muito bem hoje, mas pode acontecer uma situação lá na frente, no outro dia, daqui na próxima esquina, que pode te desabar, mexer com sua fé. A tentação e a provação faz parte da nossa vida. Você precisa estar estruturado, ter muito de Deus para suportar essas coisas. Davi teve medo do Senhor. Isso fez ele entender que alguma coisa estava errada, que ele estava fazendo alguma coisa errada. Foi o medo que fez ele parar. Ele disse: espera aí, tem alguma coisa errada aqui na minha vida, eu estou fazendo algo errado, eu preciso mudar. O que é que está errado? Davi voltou para casa e foi pensar onde ele errou. Nós precisamos voltar onde nós caímos e analisar a nossa vida e ver onde a gente errou, que a gente perdeu a nossa aliança com Deus, perdeu o nosso amor com Deus, perdeu a nossa alegria de servir a Deus, estar na casa de Deus. A gente não tem mais a alegria de levantar, bater palmas, aplaudir, levantar as mãos, cantar, adorar, orar então em casa, ler a palavra. Isso é impossível. E nós transferimos a culpa para nossos líderes, para nosso esposo, nosso marido, para o pastor que a gente tinha, para a igreja, para os irmãos, por causa disso, daquilo, outro. Na verdade a culpa é sua, é minha. Davi teve medo e disse: como eu vou trazer essa presença tão terrível para a minha casa, para a casa de Davi, para a minha cidade? Ele ficou triste e voltou. Agora interessante que ele ficou com aquela bomba relógio na mão, aquele abacaxi, que todo mundo que tocava morria, que tudo aí vinha uma história de morte, de desgraça. Ele com a arca ali, todo o seu exército, os seus generais. Ele disse: agora o que é que eu vou fazer com esse negócio aqui? Não vou levar para casa de jeito nenhum, porque se eu levar, se morrer um aqui, vai morrer quantos lá? A Bíblia diz que ele olhou, viu na beira do caminho uma casa de taipa, uma choupana, um lugar muito simples e humilde. E ele ordena: leva a arca até aquela casa e bota ela lá. Obed-edom não teve escolha, foi uma ordenança do rei. Ele tinha que receber. Deixa eu fazer agora a segunda pergunta. Se fosse a tua casa, se parasse uma comitiva do rei na tua casa com dezenas de carros
generais, oficiais, os príncipes, a realeza toda, batesse na porta e dizia: ó, abre, vamos colocar uma coisinha aí dentro. Aí você fala: o que é que você tem para colocar? A Arca da Aliança. Aí fala: arca de onde? Aquela que está matando todo mundo por aí? Que ele está acabando com os filisteus? É essa mesmo, que acabou de matar, usar ali na esquina. É essa, abre, vou botar aí dentro. Pergunto: você deixaria entrar na sua casa? A gente percebe que, dependendo de quem recebia a arca, havia bênção ou maldição. Dependendo do coração de quem recebia a presença de Deus, havia prosperidade ou havia uma desgraça. Partindo desse princípio, você olhando para o seu coração hoje, para quem você é em Deus, se parasse essa arca agora na porta da sua casa, do seu coração, da sua vida, e o Espírito Santo dissesse: eu quero entrar, você sabedor de tudo que eu acabei de falar, dessa presença, o que ela causa, dependendo do coração de quem recebe, há uma reação, uma contrapartida dessa arca, dessa presença. Você deixaria entrar na sua vida? Você é digno de receber essa arca. A sua vida vai respaldar você diante da presença de Deus. Vai ser vida ou vai ser morte que vai ser gerado em você. Precisamos entender que a gente pode viver 10, 20 anos como Abinadab, na presença de Deus, e ninguém saber quem você é na sua intimidade, no seu dia a dia. Mas Deus sabe. Deus sabe. Mas como trazer para minha arca a presença do Eterno? Uma coisa que você precisa entender é que você não pode dar lugar à religiosidade e à idolatria. O que é isso? É tudo aquilo que toma e ocupa o lugar de Deus. Há muitos idólatras entre nós, no nosso meio aqui. Idólatra não é somente aquele que se prostra diante de uma imagem. Idólatra é aquele que deixa qualquer coisa tomar o lugar de Deus na sua vida. O que é isso? Tudo aquilo que toma o seu tempo, os seus pensamentos, os seus recursos, tudo aquilo que você gasta mais tempo com isso. Isso tem tomado o lugar de Deus. Isso é idolatria, é religiosidade. Temos que jogar fora isso, porque isso nos rouba o governo de Deus, e a gente que acaba de forma independente tomando todas as decisões da nossa vida. Tudo é feito sem direção de Deus, sem consultá-lo. Eu vi um pregador dizer uma vez que se retirasse o Espírito Santo da igreja, de muitas congregações, elas continuariam do mesmo jeito, porque não estão fazendo nada mais debaixo da unção do governo de Deus. A gente faz agora segundo as nossas competências, inteligências. A gente faz as coisas já no automático, nem precisa mais de Deus. Para fazer uma igreja crescer, não precisa, tem muitas ferramentas aí. Você percebe que isso é muito importante. Somos nós que afastamos e substituímos a presença de Deus na nossa vida por outra coisa. Pode ser o seu trabalho, pode ser dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser alguma coisa que você gosta muito, pode ser seu filho, pode ser seu marido, sua esposa. Aquele que não amar mais a mim do que os seus pais, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, não é digno de mim. Continuamos declarando o seu reino sobre nós, vindo aos cultos, participando dos ministérios, mas no fundo nos sentimos vazios, porque alguma coisa eu preciso parar e voltar e pensar onde eu preciso alinhar minha vida com Deus. Os filisteus usaram a arca como um amuleto, interessado no que podiam aproveitar dela e para ter vitória nas suas guerras, especialmente contra Israel. Esse foi o erro deles. Mas cá para nós, quantas vezes nós temos usado Deus como amuleto? A gente tem buscado a Deus só para receber as bênçãos dele, assim como os filisteus. Queremos a bênção, queremos a vitória, queremos a saúde, queremos tanta coisa, mas não queremos nos consagrar a Ele. Devo caminhar com Deus não porque Ele pode me dar, mas porque eu fui amado primeiro por Ele e quero corresponder a esse amor. A presença de Deus é mais importante do que Ele pode nos dar. Amém?
Segunda coisa, não torne comum o que é santo, como eu acabei de falar para vocês. A arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos, não houve prosperidade, não houve bênção, houve uma grande estagnação. Abinadab tinha perdido o temor, o medo da presença de Deus. E uma das palavras de hebraico traduzida para glória é kabod. A gente ouviu muito o pastor bem falando sobre ela aqui, que está relacionada a peso, força e poder. Deus é um Deus poderoso, é o Todo-Poderoso, e temos que temê-lo pelo que Ele pode fazer com aqueles que não vivem na sua aliança. Você imaginou alguém morrer sem Jesus, sem ter entregado sua vida a Jesus, sem viver uma vida de aliança com Jesus? Mateus 10, 28 diz: e não tem mais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir o corpo no inferno, tanta alma como que pode destruir no inferno tanta alma como o corpo. Precisamos ter medo de Deus, sim, que a gente pode ser julgado por Ele. Você não tem medo do juízo final, não? Quando eu estou muito doente, às vezes parece que a gente vai morrer. Será que eu vou morrer, Jesus? E às vezes eu já tive várias situações assim: Jesus, me prepara, eu quero que o sangue seja, me lambuzar todo do sangue, Senhor, eu quero ser julgado por Ti, não. A gente não pode nem imaginar o que é a ira de Deus, e o sangue de Jesus nos desviou dessa ira, e eu preciso permanecer nessa aliança, para que essa ira não me alcance. Abinadab se acostumou com a presença, se tinha obrigação de estar com a arca em casa, não foi sua escolha, era uma carga, foi colocado lá dentro. Cargo significa obrigação, função assumida, emprego, trabalho. Para ele era um trabalho, era um encargo ter a presença. E desencargo significa diminuição da ansiedade, da opressão, alívio, desafogo, descargo. Ou seja, é um peso, mas eu faço por desencargo de consciência. Eu vou para o culto porque eu estou com costume de ir. Eu vou liderar porque eu tenho obrigação. Eu vou orar porque eu faço parte da intercessão. Vou liderar porque a minha obrigação está naquele ministério. Eu vou tocar porque é a minha escala. Eu vou pregar porque a minha escala é pregar. A gente faz as coisas com Deus dessa maneira, e não porque a gente teme e a gente ama Ele. É a história do ovo e do bacon no breakfast americano. Um está envolvido e o outro está comprometido. Muitos de nós não estamos mais comprometidos com Deus. Você come o ovo e a galinha está morta ou está viva? Está viva. Então ele está envolvido, ele deu algo. E o bacon? O porquinho está morto ou está vivo? Está morto. Então ele se comprometeu. Precisamos mais de comprometimento em Deus. Não dá o que nos sobra. Precisa nos dar como sacrifício santo e agradável a Ele. Nos dá tudo. Ele não quer um pedaço de você, Ele quer você por inteiro. Não uma presença aqui no domingo à noite para ficar a igreja mais bonita e mais cheirosa. Tem algo mais que Deus quer de nós. Ele não colocaria essa presença dentro de mim se não quisesse algo mais de mim, porque toda vez onde estava a arca de Deus, algo sobrenatural e poderoso acontecia. Sim ou não? Sim. Abinadab conhecia Deus de ouvir falar, tinha um relacionamento religioso, teórico, que é outra palavra de glória, que é doxa, que é conhecimento, crença comum, opinião popular sobre algo ou alguém. Sabia quem era Deus, mas era um peso ter que manter essa arca na sua casa. Era um peso liderar, servir, adorar, era um peso sacrificar. O Salmo 2:11 diz que devemos servir ao Senhor com temor e viver nele com alegria e tremor. E essas coisas a gente tem perdido. Abinadab terceirizou a sua responsabilidade, não se posicionou. Ele antes pôs seus filhos para cuidar da arca. Eleazar, seu filho, foi ungido para estar diante da arca. Depois vemos Uzá e Abiú levando a arca com o rei Davi. Daí por diante, você não escuta mais esse nome Abinadab, desaparece. Ele deve ter falado: ufa, graças a Deus tirar essa arca daqui. Era um peso para mim, era muito trabalho. Agora estou de boa, agora vou cuidar da minha vida. Agora entreguei tudo, agora estou mais leve, estou mais feliz. Deixa eu falar uma coisa:
O segredo da felicidade está na obediência a Deus. O segredo da felicidade é estar na obediência a Deus. Deuteronômio 5:29 diz: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. O segredo é temor e obediência ao Senhor. Terceira coisa, mantenha acesa a paixão pela presença de Deus. E aqui estou indo já para o meu final, tá? Mantenha a sua paixão por Jesus acesa. A arca foi para a casa de Obed-edom, que significa servo de Edom, servo ou adorador, e tem a origem na palavra Oved, que significa o que serve, ou possivelmente o que adora. Deus precisa estar em posição de honra em nossa vida e família, servir com todo o nosso coração. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Um servo, ele se importava que o seu senhor estivesse bem. Quando ele chegasse em casa, o Senhor chegasse, tinha que estar tudo pronto, alinhado, a comida pronta, o banho pronto. O servo, ele vivia para agradar o seu Senhor. É assim que Deus espera de nós. Em tudo que nós fizermos, devemos agradar com Ele. Deus espera relacionar-nos com Ele. A terceira palavra traduzida por glória é Shekinah. A gente vê aqui nesse texto que significa habitação, assentamento, presença pessoal de Deus. A gente vai para o espanhol, que tem habitación, que é bem interessante quando ele fala, porque habitação em espanhol significa quarto onde a gente dorme. Então habitação é lugar da nossa intimidade, e eu preciso ter essa intimidade com Deus. E a arca foi para a casa de Obed-edom. Diferente de Abinadab, ele tinha cargo e desencargo pela arca. Encargo significa fazer com paixão aquilo que é ou se tornou incumbência ou compromisso de alguém. Dever, responsabilidade, condição ou tarefa, sem compensação ou onerosa. Ou seja, é algo que você ama fazer. Você faz com o coração cheio de alegria. Você está na presença dele sem esperar nada em troca. Você serve porque você ama servir ao Senhor. E Obed-edom se achava indigno, porque ele era um escravo, ele era descendente de Esaú, que era inimigo de Israel, de Davi. O texto diz que ele era geteu da cidade de Gate, na cidade filisteia, onde morava o inimigo de Israel, Golias. Tu queria ter esse vizinho teu aí? Esse cara não tinha vizinho, todo mundo odiava esse rapaz. Deus diz que ele era odiado. O texto fala que ele estava naquele lugar que era um lugar, nem no mapa você encontrava aquele lugar. Alguém digno, alguém que ninguém via, alguém que ninguém queria por perto, alguém que Davi com certeza jamais escolheria a casa dele para guardar a arca. E não foi assim que Deus fez comigo e com você, querido? Alguém digno, alguém que ninguém vê, alguém compreendido. Talvez você se ache diferente de todo mundo. Ninguém me vê, ninguém me sonda. Eu não faço falta para ninguém. Eu só sirvo para servir as pessoas. Ninguém olha nem para mim. Deus viu aquele homem. E se a gente conhecendo um pouquinho o coração de Deus, Deus permitiu tudo aquilo acontecer para chegar até a casa de Obed-edom. Eu acredito que no coração dele, ele desejava tanto a presença de Deus, mas ele se achava indigno, não podia chegar, não podia congregar com todo mundo, porque era proibido estar. Mas o seu coração deve ter clamado tanto por Deus, que atraiu a presença do Senhor. 2 Samuel 6,11 diz que a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Quantos meses? E o Senhor o abençoou em toda a sua casa. 3 meses. Abinadab ficou 20 anos. Nada aconteceu. Filisteus 7 meses, só desgraça, morte. Davi esperava notícia da morte daquele homem da sua casa. Não tinha outra notícia para esperar.
Isso aí não vai durar um mês como crente. Você já ouviu isso? Isso aí não vai dar certo como líder, como pastor, mas de jeito nenhum. Essa igreja não vai durar muito tempo. Olha nós aqui 13 anos depois. Olha você aqui na presença do Senhor, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas. Se você se acha indigno, você é a pessoa correta e perfeita para Deus habitar em você. Não é por mim nem por você, é por Ele. Ele resolveu te amar e me amar do jeito que eu e você somos. Só que Ele nos transforma. Você precisa frutificar, crescer, avançar e não ser o mesmo, não estagnar. Deus quer que você cresça à medida que vai conhecendo mais a Ele. Davi esperava um relato de morte, porém recebeu o relato que Deus tinha abençoado tudo que Obed-edom tinha feito, sua casa, seus filhos, seus animais, seus bens, sua família, seu casamento, tudo Deus prosperou naquela terra. Mas para Obed-edom nada disso era mais importante que a presença. Eu vou te provar. Esse homem se apaixonou tanto pela presença de Deus que deixou todas as bênçãos que ele tinha recebido. Quando ele estava lá na presença de Deus, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria, com temor e tremor, ele recebe a notícia: olha, o rei está vindo para buscar a arca. Ele: como assim? Não, ele não pode levar a arca daqui. Enquanto o outro queria se livrar. Com certeza Obed-edom não queria deixar aquela presença que ele tinha na sua casa. Por que eu digo isso? Diferente de Abinadab, ele deixou tudo e foi atrás da arca junto com Davi. Quando o rei disse: eu vou levar a arca, Deus só leva a arca se eu for junto. Onde tiver a presença eu quero estar. A presença é tudo que eu tenho, tudo que eu desejo. Eu conheci essa presença e ninguém vai me tirar dela. Olha que coisa interessante que a Bíblia mais fala sobre Obed-edom. Foi um dos guardas da arca do tabernáculo. Não somente ele acompanhou a arca, mas onde ela foi guardada era o tabernáculo de Davi, querido. Era só uma cabaninha, sem nada, só arca no meio, e adoração 24 horas, e o povo trabalhando e ouvindo a glória, e ouvindo a adoração. Abinadab: não, vou guardar essa presença. E nós precisamos guardar essa riqueza, esse tesouro que Deus colocou na tua vida. Jovem, adolescente, guarde essa presença. Irmão, você que está cansado, guarde essa presença, seu maior tesouro. Nada pode ser mais importante que isso. Não olhe para você, olhe para Ele. Abinadab acompanhou a comitiva com Davi. E Davi dançava essa dança, a palavra, no texto, essa palavra que fala que a dança de Davi, você não vai encontrar em nenhuma outra parte da Bíblia, só ali. A dança que Davi fez para Deus, ninguém mais fez. Em 1996, muitos de vocês não tinham nascido na época, eu estava em Santa Cruz da Sierra, na Bolívia, fazendo impacto missionário. E lá eu vi os bolivianos cantarem uma canção: Remolineando. Remolineando, remolineando, celebrarei a Jeová. E ali eu conheci o que foi a dança de Davi. Era uma música sobre a dança de Davi. O sentido, o significado da dança de Davi era dar voltas desenfreadas com gritos absurdos. Davi colocou uma estola sacerdotal, que é só uma vestimenta branca, e começou a rodar feito um louco, e a gritar feito um doido. E o sacrifício de bois, e a adoração, e a música, até chegar na sua cidade. E a própria esposa reprovou isso. Com certeza os príncipes: como pode um rei se portar dessa maneira? Ele disse: é diante do meu Deus que eu tenho me alegrado. Então não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A gente às vezes vai ser julgado pela nossa extravagância em Deus, não importa. A presença é tudo, amém. Acompanhou a arca, Abinadab. Depois você vê ele guardando a arca. Depois ele aparece
como um dos cantores dos turnos de 24 horas. Não era mais somente agora aquele que guardava, mas era aquele que fazia parte da adoração com eles. E pouco depois você vê que ele se torna um dos dirigentes da adoração, um ministro de louvor. Ele disse: cada vez mais eu quero ir mais para perto, cada vez mais eu quero conhecê-lo mais profundo, cada vez mais eu quero servi-lo com mais intensidade. E cada vez que ele provava de Deus, ele queria mais. E uma coisa que eu vou te dizer: Deus é intenso, é profundo, é eterno. Quanto mais você conhece, você vai ter mais para conhecer dele, amém? Depois disso não parou, ele foi administrador dos tesouros do templo. Seria hoje mais ou menos 3 bilhões de dólares que ele tinha para administrar. Alguém de confiança, alguém que conhecia a presença, que sabia o zelo, que tinha temor, alguém que podia, sabe, ensinar todas as gerações quem era Deus. E não parou por aí. A coisa mais fascinante que ele fez foi: ele conseguiu transmitir esse amor, a presença, o zelo, o temor, o encargo pela presença de Deus. Ele conseguiu transferir para os seus filhos e para o filho dos seus filhos. A Bíblia fala que todos serviam diante da arca. E na nova aliança, acabou meu tempo, eu e você somos tabernáculo dessa arca. Somos a casa onde essa arca habita. Minha pergunta é: o que você tem feito com a presença de Deus? João 14, 23 diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Hebreus 3,6 diz: mas Cristo é fiel como Filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apeguemos firmemente à confiança, à esperança da qual nos gloriamos. 1 Coríntios 6, 19, 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Temos a responsabilidade de manifestar a presença de Deus em nós, em onde nós estivermos. Temos a obrigação de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, aproveitando todas as oportunidades para manifestar a glória de Deus onde nós estivermos, porque somos aqueles que carregam a arca. A presença de Deus está em nós. Fica de pé, queridos. O pessoal do louvor, vem para cá. Tem outras coisinhas aqui, mas você já entendeu. Finalzinho, glória a Deus. Ainda bem que foi no finalzinho. Já foi aqui, meu irmão. Glória a Deus, vamos lá. Você entendeu o que Deus quer te falar com você? Se olhasse para dentro de você, inclina sua cabeça agora, feche seus olhos. Se você fosse Obed-Edom e a arca parasse aí na sua casa, você deixaria ela entrar hoje? Ou você faria como Davi e dizia: uau, fiz algo errado aqui, preciso parar, preciso voltar, preciso ver onde eu caí, eu preciso recomeçar. A intenção dessa mensagem, queridos, eu queria realmente dizer para vocês aqui
é que eu vejo muita gente morrendo espiritualmente. Falando da nossa congregação. Vejo muita gente sem vida aqui. Sem vigor espiritual. Sem autoridade, sem santidade. Sem temor nenhum a Deus. Sem zelo. Sem palavra. Não amam a palavra, não amam estudar a Bíblia. Não amam orar. Como você vai conseguir estar diante de um Deus Santo? Como a arca vai entrar na tua casa? Como a presença vai conduzir você? Todos nós estamos em processo de santificação. Até a estatura de varão perfeito. Não importa qual a sua posição, se é pastor, se é um novo crente. Todos estamos em processo. Uns mais, outros menos, mas temos coisas que precisamos alinhar, estruturar, deixar, abandonar, por amor a Deus. A salvação veio de graça, mas nos custa tudo. Você está disposto a deixar para obedecer ao Senhor nessa noite? A obedecer essa palavra que foi liberada sobre a sua vida? Você está disposto a abandonar para que essa presença permaneça em você? Que aliança você está disposto a pagar, fazer, para que Ele volte a queimar dentro de você, para que a presença volte para a tua cidade, assim como Davi trouxe de volta para ele a arca de Deus? Você precisa fazer para voltar a ter alegria da sua salvação? Você precisa fazer para voltar a se alegrar no Senhor? Você precisa abandonar, meu irmão, minha irmã. Ele nos torna dignos. O seu sangue nos torna dignos. A sua filiação nos torna dignos. Ele nos deu o poder de sermos feitos seus filhos. É pelo seu amor, é por sua graça, é por sua misericórdia que estamos aqui. Não pelo que eu fiz, pelo que eu sou, o que eu farei. Ele não vai me amar mais ou menos. Ele me ama de maneira tão profunda que deu o seu Filho por amor a mim e a você. Mas Ele espera de nós uma correspondência a esse amor, a essa aliança. Que você está disposto a fazer para que essa arca entre e permaneça na sua vida? Sim, Jesus. Vai orando com Deus, vai orando com o Senhor. Orando com o Senhor. Filho, sua prioridade pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Verás livramento, sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra para você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou Deus da sua vida, sou Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória não te honrar. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho para você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Ouça o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode contar, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado
e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verás livramento. Sou eu, teu Deus. Se fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém vai sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Mas sondei teu coração, mas sondei teu coração e vi desejos de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e de mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verás livramento. Sou eu. Se fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. Ninguém irá deixar a mesa com glória. Geralmente eu não canto músicas desse estilo. Todos conhecem e sabem. Eu gosto muito de músicas verticais. Eu estava indo para Garanhuns ontem com minha irmã, fui pregar lá. E essa música começou a tocar no carro e eu comecei a chorar. Comecei a chorar com essa canção. E Deus falando, olha, enquanto eu for a sua prioridade, pode vir o que vier. Eu vou estar contigo. Segredo é colocar o Senhor como prioridade da nossa vida. Eu quero orar por você, se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, reconsagrar, entregar tudo que você tem ao Senhor. Talvez você tenha caminhado com a gente aqui, mas você não tem uma aliança com Deus de verdade. Isso não é dele 100%. Mas se essa noite você tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus e ter uma aliança com Ele, e permitir que essa presença habite em você e permaneça em você, e você está disposto a tomar e a pagar o preço que for necessário, assim como Davi, voltar, consertar e depois habitar na presença do Senhor. Isso é uma palavra para gente grande. Se você está disposto a entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão ou vem aqui na frente, queremos orar por você. Se alguém nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor, voltar ou fazer uma aliança com Deus, deixa eu cantar mais um pouquinho. Mas sondei teu coração. Não tem letra não, né? Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se me fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência numa parede, só pra mostrar que eu sou Deus da tua vida, sou Deus da sua história. E ninguém vai tentar mesa enquanto de glória eu não te honrar. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor.
Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse culto tão precioso. A palavra diz que a palavra de Deus não volta vazia, anda e faz o que lhe apraz. E eu sei, Deus, que o Senhor falou ao coração de muitos aqui, que haja frutificação. Que o Senhor continue ministrando, continue falando, continue conduzindo. Porque nós chamamos, Senhor, queremos que essa presença permaneça em nós. Oramos como Davi, renova a alegria da tua salvação. Queremos que o Senhor seja sempre a prioridade em nós. Nos dê uma semana debaixo dessa unção poderosa, Senhor. Continua ministrando ao nosso coração. Nos faça crescer, avançar. Coloca temor a Ti em nosso coração. Possamos crescer, Deus, em intimidade contigo. Nós abençoamos Teus filhos para que tenham uma semana próspera na Tua presença, Senhor. Nos livra de males, de doenças, de enfermidades. Nos dê uma semana cheia da Tua condução, do Teu governo. Que o Senhor esteja conduzindo cada passo que nós dermos durante toda essa semana. Que a Tua sabedoria esteja em nós. Que o Senhor nos guie, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, firme os nossos passos. Que possamos, Senhor, Te glorificar em tudo aquilo que iremos fazer nessa semana. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Bem, só um instante, queridos. Eu vi Queridos, senta só um minutinho, por favor. Já estamos finalizando aqui. Esse só um detalhe aqui. Um detalhe muito importante. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vocês sabem que ontem nós estivemos no Pizza Park, celebrando o Dia das Crianças. Muito obrigada aos pais que enviaram seus filhinhos conosco. Eu não sei se vai ser possível mostrar alguma coisa. Eu não estou vendo nada. Ah, ok. Então, se vocês estão acompanhando as redes sociais da igreja e também os grupos, vocês já devem ter visto algumas coisas. Agora sim. Já devem ter visto algumas coisas pelos stories do Instagram, pelas coisas que nós estamos sempre publicando. Então, não deixe de ir lá, dar uma olhadinha. Nós queremos agradecer a todos que, durante todo esse tempo, ofertaram e nos ajudaram nessa programação, né? Foi muito legal. E vocês não queiram saber, rapaz, a gente finalizou em grande estilo. Tinha um ônibus lá que ninguém sabe se o ônibus andava, se o ônibus voava, o que era que o ônibus fazia. Eu sei que depois que nós entramos nesse ônibus, coisas foram reveladas. Você está pensando que é só o pastor que é meio pentecostal ou pentecostal e meio, não sei nem como classificar. Irmãos, depois que tocaram Joquebede, Moisés não vai morrer. Olha, ninguém parecia que estava num Pizza Park. A gente fez tanto barulho que todo mundo soube do que estava se passando dentro do ônibus no Pizza Park. Foi muito legal. E nós ficamos muito felizes pelo seu investimento na vida da sua criança. Uma outra coisa que eu vim fazer aqui é um pedido do Alberto. Eu peço tanta coisa, né? Aí hoje ele me deu o troco, ele me fez um pedido. Ele me pediu para dizer que a mídia está selecionando voluntários. Se você ainda usa essa terminologia, eu quero lamentar por você. Porque o que nós estamos recrutando são pessoas que têm entendido a importância da ferramenta que é a tecnologia para falar do amor de Jesus, para contar aquilo que Deus está fazendo entre nós. De que maneira? Através da fotografia, das mídias sociais, da projeção e da sonoplastia. Então, se você tem interesse, já é membro da Zoe e tem mais de 18 anos, você deve, no final desse culto, procurar a Dai. Cadê a Dai? Eita, aí vai ficar difícil, né, irmão? Porque ela é bem pequenininha, do tamanho do botão. E ainda fazendo assim dali. Bom, a Dai vai estar por ali, eu acho ali, no lugar onde normalmente fica o pessoal da consolidação. E você deve dar o seu nome a ela.
E você vai receber um questionário, porque para essas áreas da igreja, você precisa ter algumas habilidades. Quantos concordam? Ou você confiaria a mim em suas redes sociais para eu administrar? Quantos aqui confiariam a mim seu celular para eu articular uma live ou tirar fotos do culto? Quantos fariam isso? Então, né? A maioria de vocês não. Por quê? Porque definitivamente eu não tenho essa habilidade. Isso tudo vai ser avaliado. Não é que você vai dar o seu nome, você já vai entrar nesse ministério. Calma. Você vai responder. Olha ela ali, ó. Tá de verde, irmão. Faz assim de novo daí. Pronto, é aquela moça ali. Está interessado nessa área, entrega seu nome para ela e ela vai tratar de lhe dar todas as informações e enviar para você um questionário do qual você vai responder quantas dessas habilidades aqui você tem ou que você tem desejo de desenvolver para compor essa equipe, tá certo, irmãos? Uma outra coisa muito importante que eu não poderia deixar de enfatizar: Tadel é para toda a igreja. Homens, mulheres e adolescentes têm classes para serem instruídos no Senhor. Então, por favor, não falte aos Tadéis, certo? Não importa quantos anos você tem. Você tem criança, você traz um caderno para ela também, ocupa ela um pouquinho ali, não é muito demorado. E os adolescentes estão conosco em uma sala. Então, não percam, por favor. A outra coisa que eu preciso dizer, eu estou igual ao pastor Bruno, 64 avisos diferentes, é que durante todo esse ano nós estivemos celebrando os aniversários do corpo pastoral, para que você, amado irmão, não esqueça nunca. Essas pessoas têm se gastado por nós. Quantos concordam? E essa semana completou 60 anos a pastora Andréia. Nem parece, né, irmão? Queremos chamá-la até aqui junto com a pastora Cláudia. Estou brincando, irmãos, ela ainda não chegou. Vem também, Bruno. Vamos vir os pastores presentes aqui. Vamos, obviamente, orar pela pastora Andréia, agradecer a Deus pela vida dela, pelos frutos que ela tem dado aqui no nosso meio. Amém, irmão? Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Irmão, essas sacolas são tão amadas. Pensando nas sacolinhas que a gente ama. Aqui, ideia, em nome de toda a igreja, nós queremos lhe parabenizar, dizer que nós celebramos a sua vida. Estamos muito felizes pelos frutos que você tem dado aqui entre nós. E eu vou pedir para a pastora Cláudia orar por ela. Vamos orar, irmãos? Vamos estender as mãos. Ô Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida da nossa querida, amada pastora Déia, Senhor. Que o Senhor venha cada vez mais abençoá-la, Senhor. Que o Senhor venha cada vez mais, Senhor, guardar o seu coração, a sua mente, a sua casa, Senhor. Que a sua casa seja um lugar de adoração ao Senhor. E assim nós cremos, Pai, que o Senhor fará coisas grandiosas na vida desta mulher. Liberando sobre ela a sua bênção, a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre a sua história, sobre os seus projetos, Senhor. Que ela possa alcançar, Senhor, a sua mente para se dirigir de acordo com a tua vontade. É isso que nós desejamos e já agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Obrigada, família Zoe, eu amo vocês. Parabéns pra você, parabéns pra querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mais uma vez. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Você
Dá um abraço na pastora. Obrigado, querida, em paz. Amados, se você tem brinquedo em casa, seu filho, um brinquedo que outra criança pode usar, estamos numa campanha aqui, alguns já trouxeram hoje, o pastor Glauco pediu para a gente avisar os irmãos, traga o seu presente, seu brinquedo, seu filho que você não usa mais, mas está em bom estado para que outra criança possa brincar com ele, tá bom? Que a semana seja poderosa para você e para a sua casa, que Deus abençoe, multiplique, prospere a sua vida e todos da sua casa, em nome de Jesus, com o amor de Deus, a graça infinita do Senhor, a intimidade do amigo, o Espírito Santo, seja com vocês sempre. A igreja diz: aplauda ao Senhor, dê um cheiro no seu irmão, Deus te abençoe, boa semana. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Faz aberto ele, faz aberto. Vai lá, novo. Faz aberto. Eu não tenho teu perfume está marcado em mim.